uma outra amiga minha, Ana, ela contou que ela e o marido dela, que eu também conheço, a gente estava andando na Paulista e em cima do MASP nós vimos 2 caras andando. Aí ele me cutucou e falou, não, aqueles caras estão muito estranhos. Então é bem assim, bem uma coisa bem... Sutil. Sutil, cotidiana, não é assim, aconteceu, ouvi uma música e não sei o que, dirigido por... Não. Aí ele estacionou o carro, olharam e falou assim, os 2 caras estavam vindo na nossa direção, em cima do MASP, né? Vindo, mas eles não estavam vindo exatamente. Eles eram maiores que pessoas normais. E eles eram desajeitados, desengonçados. E de repente eles viraram de lado e foram no sentido lateral ali. E eles eram pessoas 2D, bidimensionais. Quando eles viraram de lado, eles ficaram linhas. Papel. E aí eu falei, vou contar esse relato. Não vou, olha, Ana, eu acredito em você, mas não vou contar, porque não é 7 além nessa época, eu ainda não queria contar nada fora. Uhum. Hoje eu já conto até lobisomem que eu não gosto. Aí eu recebi outro relato de outra pessoa que não conhece a Ana, que também é sério. As pessoas 2D estão invadindo. O cara já é mais polêmico. Sim. As pessoas 2D estão invadindo a Terra, cuidado. Eu li o relato, falei, mesma aparência, desengonçado, alto, não sei o quê, outro estado, outra cidade, não conhece a Ana. Contei os Isso dois é relatos. esquisito, né? Porque 2 pessoas que não tem nada a ver uma com a outra acabam contando a mesma coisa. Nossa, uma pessoa que no meu lugar fosse mais inteligente, mais aplicada, mais dedicada, menos preguiçosa que eu, já ia ter feito teorias e... Mas eu acabo que só conto. Mas tem gente que, nossa, já... Eu tenho um amigo que é o Márcio, na comunidade, lá do grupo de Face, que ele anota. Inclusive, ele acho que foi um dos primeiros que falou assim, vocês já perceberam que a cada 80 relatos, número bem alto assim, aparece uma igreja? E sempre é uma igreja do gancho, que o símbolo é um gancho. E aí eu comecei a falar, não, pera, esse cara tá inventando, ele tá me manipulando. Então ele que me mandou, não. Realmente tinha. Tem a tal igreja do gancho. As pessoas sempre falam, conta a história da igreja do gancho. Tem que garimpar pra achar. Parece que é uma espécie de fé. Que alguns relatos acabam, me perdi em 7 além, entrei numa igreja onde no lugar da cruz tinha um gancho. E tem um símbolo satânico que é um gancho, mas os desenhos que as pessoas mandam não tem a ver. Não tem a ver com aquele símbolo. Então... E esses relatos de 7 além, você recebe daqui do Brasil, de pessoas brasileiras, ou você já recebeu de gente de fora? Porque eu já ouvi que, assim, aqui a gente chama de 7 além, mas em outros lugares também já tem relatos assim, só que de repente com outro nome. Então, você tocou num tema muito importante, que assim, o universo paralelo é algo que existe, existem discussões sobre isso. Então, acho que todo mundo fala disso, né, na verdade. E aí, assim, 7 além seria um pedaço. No começo eu falava, não, vamos chamar de 7 além o fenômeno universo paralelo. Mas não é. Não. Na verdade, o fenômeno universo paralelo é que a gente que percebeu, por meio de várias pessoas contando, que existe um local, ou pelo menos um grande local, né? Porque é muito diferente, as coisas são muito diferentes, que as pessoas identificam como 7 além. Porque olha que interessante. Se você for para São Caetano do Sul, onde eu moro, você vai demorar alguns segundos para perceber. Se alguém te vendar e te levar para lá, você vai demorar para perceber estou em São Caetano, porque não está escrito São Caetano, vai estar em algum lugar, mas vai demorar um pouco para você achar. Sim. E as pessoas não ficam assim, bem-vinda a São Caetano do Sul, ou vai embora, você não é bem-vinda aqui em São Caetano do Sul. Só numa novela muito ruim que a pessoa falaria isso, com roteiro péssimo. Então, assim, por que 7 além faz tanta propaganda de 7 além? Por que eles falam tanto o nome, né? A gente vê pichado. Eu vi pichado 7 além. Geralmente, eu vi pichado é uma frase que as pessoas colocam fora de 7 além. Então, assim, o cara fala, não, tinha um muro e tava assim, a partir desse ponto é 7 além. Aí sim, aí tudo bem, eu tô avisando. Mas lá dentro as pessoas não identificam. E é que nem você perguntou de universos paralelos. Eu recebi relatos de Portugal, direto recebo. Por quê? Talvez eles mandem pra gente, porque eles têm acesso à nossa... A língua, né? É mais fácil, Então eles pegam e falam, vou mandar o meu relato em português pra esse cara que tá falando desse assunto. Então manda. Então tem até a Ana Gonçalves, que é uma portuguesa que acompanha nosso canal, que ela sempre tá falando de 7 além. Ela acompanha outros também aqui do Brasil. Mas tem um relato de Portugal que é muito bacana. Eu não sei nem se eu já contei no canal, mas é um relato que eu já contei para amigos, assim.
que o menino não, hoje ele é um homem, mas ele era um menino, e o pai e a mãe dele, eles moravam em Portugal, ele até fala o endereço. Ele fala na Rua da Alegria, um negócio assim, né? Um nome muito que até já localizaram no mapa lá. Rua da Alegria, com rua não sei o que, blá, blá. Eu morava nessa rua e meu pai sempre saía de sábado e ia em tal lugar. E nunca eu podia ir com ele. E um dia minha mãe falou, leva o menino. E eu fui. Até então você vai falar, nossa, que história banal. E aí ele disse que ele foi e aí ele percebeu que o pai dele encontrava uma mulher. Ele é safadinho, mas ele era pequeno. Ele não tinha essa noção de que poderia ser uma amante. Sim. E aí ele começa a ir sempre para vigiar o pai dele. E ele percebe que o pai dele não tem realmente nada com a mulher e que a mãe sabe dessa mulher. Porque é a visão de criança. Então a criança não entende os jogos sociais. Pode estar rolando alguma coisa ali, né? Exato. E aí ele percebe que essa mulher leva o pai dele e às vezes o pai e a mãe pro final da rua onde tem uma portinha. E nessa portinha ele abre, entre o pai e a mãe, entram uns moleques da rua. E aí um dia ele fala, vou entrar também. E ele entra e fala, Luciano, não era nada. Não tem nada. É uma praça. Só que assim, eu fiquei brincando lá na praça, meu pai e minha mãe me viram, deixaram brincando na praça lá. Aí só comecei a notar umas coisas estranhas. Meu pai estava guardando a água da praça num tubinho de ensaio. Eita. Minha mãe estava pegando a grama. Minha mãe ficou tirando foto, era foto analógica. Não sei o que, nananã. Até que o homem que abria a porta tomou tudo isso deles e falou que não podia deixou levar. E até hoje eu converso com os meus pais sobre isso e eles falam para eu esquecer essa história. Mas eles não contam, realmente. Não contam o que era, mas tem um lance assim. Eu contei metade, porque tem um lance que ele descobre que o pai e a mãe estavam tipo dando dinheiro para aquele homem para poder acessar, que o homem só deixava as crianças irem e era meio que para as crianças iam para brincar e não podiam levar nada. A regra da rua era essa. Ninguém pega nada daqui. Porque até o pôr do sol demorava. E aquela rua existia? Então, aí eu passei o endereço tranquilamente, assim, eu conto o relato que eu acho que eu contei no canal, porque eu tô lembrando que esse próprio Márcio, amigo meu, ele foi atrás do mapa e pessoas de Portugal falaram, já morei ali. Para tentar entender, né? E existe até a porta. E depois não existe nada mais. Aí depois tem uma outra rua ali atrás, normal. Não é uma praça? Não. Será que se abrir a portinha acontece alguma coisa? Não sei. Será que alguém já abriu? Será que aquela porta ainda existe? Não sei. Vou retomar isso aí. Vou te mandar até. A gente olha e eu te passo. Isso, interessante. Mas é achei. muito... Aí tem o relato do tambor, que você já deve ter ouvido. Do tambor? Qual é? O cara aqui do bairro da Saúde, em São Paulo, ele vai morar numa casa muito bacana, um sobrado. E esse aí eu até conheci a pessoa. Eu gravei a voz dele contando. Ele é um senhor. Ele chega no segundo andar, ele encontra no armário um tambor enorme. Aí ele fala, beleza, depois eu me desfaço disso, porque eu comprei a casa, não tinha isso e eu não quero essa porcaria. Um tambor feio, ele descreve ali bem feio mesmo. E aí ele dá uma festa para os amigos e parentes para receber, para falar, bota dentro, a nova casa que eu morei. Nisso vem um casal de vizinhos e fala assim, um casal até mais velho, e fala assim, o senhor viu um tambor lá em cima? Vi sim, tambor feio, né? Então, o senhor vai fazer o que com ele? Nada, vou jogar fora essa porcaria. O senhor podia dar pra gente? Aí ele dá tambor pra vocês, eu vou jogar fora aquela coisa feia. Não, mas a gente paga. Ele, opa, então eu dou. Aí ele fala, eu vou dar sim, amanhã acaba a festa aqui, amanhã cedo vocês vêm, pega, nem precisa pagar, ou paga menos, imagina, já ia jogar fora. E aí os casalzinhos de idosos vão embora. Minutos depois tocam a campainha, ele abre, o homem fala assim, eu sou filho do casal, eu não moro aqui mais, eu já casei e tal. Eles vieram aqui te pedir o tambor, né? Eita, vieram. que estranho. Você pode me levar até o tambor? A gente tem que quebrar esse tambor e jogar fora essa... Por quê? Eu vou contar pra você. Meu pai e a minha mãe, eles faziam parte de uma religião que eu não sei o nome, que batia nesse tambor aí, e que esse tambor, ele é indígena. Aí a história vai indo para trás. E os indígenas que usavam esse tambor, não é indígena que a gente conhece aqui, esses da tribo A, B, C, D. É um pessoal, um grupamento menor, que usava esse tambor para educar as crianças. Como assim? Se a criança era boazinha, ela entrava no tambor e eles batiam 2 vezes, isso diz a lenda. Quando eles levantavam, a criança tinha sumido. Eita! Como bateu 2 vezes, dali a, sei lá, vamos chutar, 5 dias,
A criança aparecia no meio do mato, toda feliz, e falava assim: fiquei um dia inteiro, ou 5 dias, sei lá, não lembro exatamente da métrica, em Sete Além. Lá eu fui muito bem tratado, as pessoas me trataram bem, cuidaram de mim, me deram muita coisa, e eu comi o que eu queria, e eu fui tratado como um rei. Isso se eles batessem 2 vezes e a criança era boazinha. Mais um relato de Sete Além bom, então. Não, porque, ó, se a criança era ruim, eles punham a criança embaixo do tambor e batiam, tipo, 3 vezes. A criança sumia. Em vez dela voltar dali 5 dias, ela voltava dali 12 dias. E ela voltava toda machucada, traumatizada, assustada, e falava: estive em Sete Além. Que horror. E ela contava que era um pântano e as mãos ficavam saindo e arranhando ela, e uns homens ficavam fazendo isso, amarrando a mão dela para trás, fazendo ela carregar coisa, e assustavam ela, e nunca amanhecia, só tinha noite e não sei o que, até que ela achou o caminho no meio do mato e voltou. Nos 2 casos, tanto do bem quanto do mal, achava o caminho no mato e voltava. Aí o homem contou isso pro rapaz que alugou a casa, que comprou a casa, e falou: então, por isso que eu quero jogar esse tambor fora, porque quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe sabiam disso, eles estudavam essa história dessa tribo, e a gente não acreditava, achava eles bobos. Então meu irmão entrou embaixo do tambor. Meu irmão entrou e eu bati 7 vezes no tambor. E meu irmão até hoje não voltou. Meu Deus! E eu não sei onde ele tá. E eu já sou um homem adulto, e meus pais ficaram com ódio de mim, não sei o quê, blá, blá. Saiu na mídia que meus pais, saiu no jornal tal, tal, ele fala até o nome do jornal, saiu matéria no jornal tal, 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 que meus pais ficaram sendo investigados se tinham feito alguma coisa com meu irmão, no final não tinha prova, minha mãe ficou traumatizada, nunca contaram na mídia a história do tambor, então deu que desapareceu. Só que a verdade é essa, e eu quero destruir esse tambor, porque se batia 2 vezes ia para um lugar bom, 3 vezes ia para um lugar ruim, imagina, e demorava 7, onde ele foi parar. Aí ele não sabe o cara até fala, hoje. eu não lembro se ele deu o tambor, se ele quebrou. Eu sei que eu passei um perrengue porque tanta gente ficou me trollando, falando assim: eu tenho esse tambor, eu vou te mandar. Aí eu manda, aí nunca chega. Só faltaram falar: paga o frete. Mas eu não caio nessa. Pois é. E assim, só pra aproveitar. Nossa, essa eu não conhecia, não. Não, assim, essas são as leves. Até tem uma de uma moça que é muito conhecida também, e essa não é assustadora, mas é assim, tem a ver com o tambor, porque tem a ver com o que você falou de lembrar ou não lembrar. Uma moça que ela vai numa biblioteca, tem todo um desenrolar dela estar numa biblioteca que não é aqui no nosso mundo. E ela vê livros que não existem, e ela vê coisas que não existem. Por fim, ela vê um livro chamado Sete Além e o Transporte Transmundos. Eu nunca vou esquecer esse nome. E ela vê o nome da autora, ela vê o nome da editora, ela desenha a capa. Desse livro. Esse livro não existe. Sim. E ele saiu na década de 70, teoricamente, em algum lugar. Em algum lugar. E também ficam me trollando: eu vou te mandar esse livro. Manda. Ah, meu tio tem esse livro. Manda, então manda. Mas nunca saiu. O livro desapareceu. Ou nunca existiu, sei lá. E eu acho muito legal. Acho essas histórias muito legais. Sim, eu também acho. Porque tomou uma proporção muito grande, né? Nossa. Eu já vi pessoas falando também, até quando você vai pra Sete Além, como fazer pra escapar, pra onde você tem que ir. Tem pessoas que vão te ajudar ou que não vão te ajudar. Tem gente que criou uma lore muito... Eu acho que até assim, o que eu posso fazer? Eu pego os relatos e vejo como as pessoas escaparam. Como sobreviver em Sete Além? Sim. Um corte. Como sobreviver em Sete Além? Eu acredito, segundo os relatos, que você deva obedecer àquele que quer te ajudar. Então a pessoa fala: você não pode ficar aqui, eu vou te explicar como você tem que ir embora. Obedeça essa pessoa. Não fique parada. Se você aparecer em Sete Além, não fique parada no mesmo lugar. Não avance também. Ao mesmo tempo que você não pode ficar parada, paradoxalmente, você não pode avançar muito. Você tem que tentar voltar para onde você veio. Geralmente o portal de volta é o de ida. Sim. Geralmente. Se você chegou num banheiro, você volta para esse banheiro. Geralmente as pessoas voltaram, mas já teve vezes que não deu certo. Tá? Já tem relato que a pessoa, é só eu fazer tal coisa, e não deu. Que mais tem de sobreviver? Para você não consumir nada, não acreditar em ninguém, tirando essas pessoas que querem te ajudar. Você não arruma briga, você não deixar... Se alguém te perseguir, fuja. Fuja, se esconda. E várias coisas assim. Você acredita que essas pessoas que tentam ajudar talvez sejam pessoas que ficaram perdidas lá e querem evitar que você fique também, ou não? Então, tem gente que diz que sim.
tem gente que diz isso no relato, assim. Como eu te falei do mercado, assim, a pessoa fala, eu era uma pessoa normal e aconteceu Não isso consegui comigo, voltar, né? por favor, que eu vou te ajudar, porque eu já não posso mais, você ainda pode, mas por pouco tempo. Eu vejo que a sua luz, algo assim. Você tem uma coisa que você ainda pode, a sua energia não está ainda totalmente aderente a esse local. Então, talvez aí, você tenha que sair o mais rápido possível, né? Quanto mais você fica, menos chance de voltar. Sim, é o que parece. Os relatos que a gente vê é o que parece, sim. Eu lembro que tem uma história muito famosa nos Estados Unidos, que são as crianças dos olhos pretos. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim. Por isso que eu até te perguntei na hora que você estava falando das crianças, porque muita gente diz que essas crianças vêm de Sete Além, né? Porque é como se fossem essas pessoas de Sete Além agora no nosso mundo, né? Sim, exatamente. Colocam que elas vêm para cá com mais facilidade e conhecem muito. Aquela história, eles estão na vantagem de algum jeito, porque eles sabem que nós podemos ir para lá e voltar, e eles sabem que eles podem vir, e a gente não. Nosso mundo não acredita em universos paralelos, e o mundo deles acredita. E aí eles falam que quem está aqui, essas crianças dos olhos pretos, eu já ouvi essa teoria também. Sim. E dá até certo medo, né? Porque as crianças vão na sua casa de noite, pedem para entrar, não abra a porta para as crianças de olhos negros. É um negócio bem assustador. Ou assim, até tentam entrar no seu carro, né? Para você não deixar, querem brincar com você. É uma coisa bem sinistra mesmo. Nossa, não. E criança de madrugada já é sinistra. Pois é. Isso me lembra do relato que eu te falei, que para mim é um dos melhores e não é de Sete Além, que é o do choro de bebê, que a moça contou exatamente assim, que ela foi ela alugou uma casa, de novo no sul, olha que engraçado. Ela mudou para o sul, alugou uma casa muito barata. Ela viu numa comunidade de anúncio. Aluguel de casa em tal lugar. Ela vê uma casa muito boa, muito grande, muito barata, e o proprietário está alugando só para mulheres. Só mulher, ele aluga só para meninas. Só mulher pode alugar essa casa. E muita gente fica, é golpe, não aluguem. E ela vai, teste, é verdade. Ela vai. E o proprietário tem o filhinho dele e tal, e ele fala assim, não, pode morar aí e tal, o aluguel é esse, é baratinho. E ela descreve a casa muito bonita e o proprietário fala, a única coisa que eu não quero que você mexa é no quarto do meu filho. Deixa do jeito que tá, tem um bercinho e tal. Por quê? Porque quando meu filho nasceu, minha esposa morreu. E isso para mim tem um valor sentimental. Pode deixar até trancado, mas não entre ali. O resto da casa é grande e é sua. Ela começa a notar na rua, quando ela tá andando, procurando emprego. Ela é artista. Não, artista não. Ela é tipo... faz alguma arte visual, não me lembro agora a profissão. Ela começa a notar uma mulher observando ela. Então ela fala, eu tava ali olhando numa vitrine e pelo reflexo eu vi do outro lado da rua uma mulher me vendo, muito feia, essa mulher descreve. Eu tava num carro, vi a mulher. E não tinha ninguém lá de verdade. Não, ela não fala isso não. Ela não fala que não tinha. Ela só fala que tinha essa mulher. Ela fala, de madrugada, eu abri a minha janela, do outro lado da rua, a mulher olhando pra mim. Eita, que horror. Aí, depois de X dias, ela ouve choro de bebê vindo do quarto. Que estava fechado. Aí no dia seguinte ela faz o que nós faríamos, vai no proprietário, não quero mais a casa. O proprietário fala, esperta. Você tá pagando 1.000, vai pagar 700, te ajuda? Nossa, ajuda muito, eu tô precisando de emprego aqui e tal. Ele queria que ela ficasse. E ela fica. Ela fica mais um pouco e o choro continua e ela abre a janela, a mulher tá lá e ela começa a ver a mulher e aí você fica, isso aí tá... E pior que é um roteiro bacana de filme, dá até pra gravar. Pois parece. Porque aí ela pega e um dia ela não resiste e vai. Ela abre a porta. E vê um bebê. Aí ela vai no dia seguinte e fala, não vou ficar mais não, moço. O moço fala, de graça. Pode ficar de graça na minha casa. Mas que estranho. Mas não de graça para sempre. Calma, eu sei que você quer mudar e eu te entendo. Eu não posso te hospedar aqui na minha casa. Você tem onde ficar? Não tenho. Eu vou para um hotel. Você tem dinheiro para pagar o hotel? É meio apertado. Então fica de graça. 2, 3 dias só para resolver. Você vê que o cara quer que ela fica. Mas é tão sutil isso que na hora você fica... Esse homem é muito bonzinho. Ai, tá bom, né? Vou ficar. É só ela trancar. Aí o bebê chora. Nossa, mas eu acho que eu não ia conseguir dormir na casa. Sabe o que ela faz? Ela sente que o bebê quer que ela pegue ele. E ela fala, Luciano, o bebê é lindo, fofinho, não é assustador, não é um fantasma. Era um bebê, parecia um bebê de verdade. E o bebê... e sempre que ela vê o choro, desde o comecinho da história, ela sente uma dor, uma agonia no peito, uma dor, ela não sabe por quê. E aí, ela descobre que outras meninas alugaram aquela casa e foram embora.
Umas 4 meninas. Ela não sabe por quê. E eu acho, se eu não me engano, que eu não me lembro direito, mas acho que uma das meninas até foi de arrasta pra cima. Foi de... Enquanto tava morando lá na casa. Foi de, como vocês dizem, o seu melhor vídeo, eu adorei. Foi de submarino lá. Um vídeo excelente. Vídeo. Obrigada. Nossa, parabéns, muito bom mesmo. Tô recomendando pra todo mundo ali, do Titanic. Né? Obrigada. Do submersível. Nossa, ficou muito bom. Mas aí o que acontece? Eu não me lembro se uma menina morreu, mas ela pega e um dia ela tá lá na casa, ela não sabe o que fazer. Meu Deus, a criança é real. Eu peguei ela no colo. Batem na porta, ela vê a mulher assustadora. Ela abre, a mulher é real. Posso entrar? Era Pode. uma mulher mesmo. Quer café? Quero. A mulher só é feia, não tem culpa. Ela não tem culpa de ser parecer uma assombração. A gente que é feio não tem culpa de parecer uma assombração. Entendam. Mas é que de qualquer jeito, uma mulher te olhando em vários lugares que você vai na rua, você vai ficar assustada, né? Aí a mulher explica pessoa te perseguindo. A mulher dá toda a letra. Sabe aquele momento, o terceiro ato do filme? Uhum. É isso. Ela fala você descobre assim, o plot. Ela fala... Não, eu morava nessa casa com meu marido, que é o proprietário. E quando no parto, meu filho morreu. Não, eu morri, eu tô viva. Tô viva, toca, tô viva. Aí ela fala, não, mas ele tem um filho, eu já vi o seu filho lá com ele. Não, aquele não é nosso filho, aquele é o filho do casamento novo dele. É o novo, aquele menino lá sei lá, já faz 4 anos, o menino é novo filho dele. Agora o filho que ele teve comigo faleceu. E aí ele descobriu, com um grupo de outras pessoas que ele convivia, um jeito de ter contato com o nosso filho dentro da casa. Era só ele fazer isso, consagrar. E assim, eu recentemente eu não estou mais pondo rituais no canal. Mas tudo que a pessoa me manda de ritual eu punha. Ei, inocentão. Sim. Aí agora eu não só não ponho, como eu falo, eu não recomendo que se faça ritual nenhum. Eu não faço, eu não vou fazer e não recomendo que se faça. Esse eu não contei. Mas eu falo, ele usou um livro, usou isso. Foi da sociedade tal, de homens ricos, não sei o que, bibiboba, faça isso e para ter o bebê de volta. E a mulher disse que um dia ela ouviu o choro do bebê. Ela foi pro quarto, a mãe, e viu o filho dela ali. Ela ficou muito feliz, mas ela estava deprimida e ela pega o filho e ela dá mamar pro filho. Ela fica tão bem. Só que um dia ela foi pro espelho e ela viu o filho, que não era o filho. Ela descreve o filho dela. É um nível de terror cósmico Lovecraft, assim, você fala. Nossa, foi tão feio que o amor de mãe perdeu pro pavor de ver o bicho. Ficou traumatizada. Não, ela fala, isso aqui não é meu filho, larga lá e vai embora da casa. E aí o marido fala, ele precisa mamar. Vou colocar mulheres aqui para amamentar. E a menina entende a dor no peito que ela sente quando porque o bebê ela precisava chora. amamentar. Ela nunca teve filho, mas você sabe que qualquer pessoa, qualquer moça consegue ser lactante com apelo, se transforma em lactante, começa a gerar leite. E ela termina o relato dela, que foi me mandado por e-mails, assim. Eu vou lendo e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, eu sou preguiçoso, em vez de eu transformar tudo num relato. Ela fala, por fim, estou aqui, escrevendo esse e-mail da casa. Ela com continua o bebê lá no colo, enquanto eu escrevo. Desculpa se saiu algum erro de português, porque sim, eu optei por amamentar. Quando eu conversei com o pai, ele disse que ele vai bancar tudo para mim. Eu não vou passar mais necessidade nenhuma, contanto que eu fique aqui, deixando o bebê se alimentar de mim toda noite, porque ele só vem à noite. E não é toda noite, é ele quando aparece. Ele só aparece. Deus. Só aparece determinadas noites. Se ouve o choro, vai lá e dá mamar. E ela termina ainda pondo um PS. Ela fala, sim, Luciano. Eu não resisti um dia e eu fui olhar no espelho. Ela arrepia, viu? Arrepia. Eu vi. Ele é lindo. Ele realmente é como a mãe descreveu. E ela achou bonita. É porque o amor de mãe supera tudo. Gente, que horror. Mas qual que é o ponto do pai querer fazer isso, sendo que ele não tá morando na casa? Ele vai ver o suposto bebê? Teorias. Ele não vai, ela não conta que ele vai, mas as teorias que as pessoas deram quando eu relatei isso. Ele tem um débito com aquilo lá que ele invocou. Ele tem um débito, ele tem que alimentar, não interessa. Ele tem um débito, ele sabe que se aquilo lá ficar do jeito que ficou, ele tá quebrando o lado dele do pacto. Isso é uma das teorias. Outra teoria é que ele... Essa eu não acredito muito, eu duvido. O amor dele pela criança, ele prefere que a criança seja alimentada e tenha, mesmo que ele não compareça. Acho que não. São duas teorias. Mas a mãe, quando apareceu ali, foi lá, mãe tá viva, tal, ela foi para alertar, para falar, vai embora.
você tá numa Foge, armadilha, né? Mas por fim a menina opta meio Bebê de Rosemary, assim, né? Bebê de Rosemary, você lembra do Sim, final, é bem né? um filme mesmo, Você essa lembra do final história. que ela fala, ai, que bebê feio, nossa, o que aconteceu com os olhos dele? Ah, mas tadinho, caiu a chupeta da boca dele, e fica balançando o carrinho de um bicho horrível ali que aparece num relance, que o Roman Polanski pôs pra gente. Então eu senti muito Bebê de Rosemary nesse relato aí. Gente, que bizarro. Pra mim, relatos... esses são muito, muito Eu sinistros. nem, é um eu nem negócio... questiono. Nesses daí, assim, eu leio e falo, vou contar, tá muito bacana. E a pessoa me autoriza. Autorizo, eu peço pra pessoa autorizar pra não ter problema depois, né, tal. Às vezes a pessoa pede pra mudar alguma coisa, eu mudo. Ah, muda aí meu nome. Mas nesse caso, ela mesma já mandou falando... O que era crítico desse relato eu já alterei para ninguém me identificar. É isso, a pessoa contou e aí vai de cada um acreditar. Eu estava escrevendo o Diário do Exorcista, rapidamente, assim, só para você entender. E também passo mal se eu não contar, mas também passo mal se eu conto. E assim, um dos padres entrevistados falou assim para mim, pô, você está escrevendo sobre exorcismo e possessão, mas você nunca participou do exorcismo? Eu falei, eu não quero, então não vai ficar realista. Então vamos. Aí fui eu e um amigo da produção num sítio perto de São Paulo, onde tinha uma família que o menino da família, o menino novinho, 11 anos, estava teoricamente possuído. Chegamos lá, paramos o carro, o padre abriu o portão, entramos na chácara. Ele falou, ali é a casa do caseiro, está abandonada, tirem anel, relógio, pulseira, aliança, colar, tudo. Deixem aqui nessa cumbuquinha de cobre. Luciano, pode levar lá dentro? Posso. Levei, guardei lá. Ele, pronto, agora vocês estão sem nada no corpo, vamos entrar lá. Entramos, conhecemos a família, pai, mãe, eles são descendentes de orientais também. Pai, mãe, filha de 18 anos. E o menino não estava lá na sala porque estava no quarto de pijaminha, porque ele está possuído. Fomos lá conhecer o menininho. Saudável, normal, sorridente, feliz e simpático. Não, nada de Reagan do filme. Sei, aquilo que a gente tem na cabeça de como seria, né? Aí o padre falou assim, Luciano, você é católico? Eu falei, não sou mais, eu fui 13 anos da minha vida, mas agora eu não sou mais. Você é, né, fulano? Sou. Não posso falar o nome desse cara que eu falei algumas vezes. Ele nunca mais fala meu nome. Tá. Fulano, você é católico, né? Sou fervoroso. Você quer fazer aqui o nosso exorcismo? Ele, não, tenho medo. Então, Luciano, você lembra mais ou menos como é que reza em latim? Eu, só a parte do Supernatural lá que precisamos ter, que eu assisti bastante. Então, tá, você me ajuda, não, mas não precisa disso, você só vai me dando o que eu quero. E ele exorcizou o menino, que nada mais é que o menino ficou repetindo a liturgia. Tomou hóstia. Foi um ritual. Ele ficou parado ali, foi normal. Um ritual de igreja, assim. Aí agora vem o pulo do gato. O padre falou assim, eu vou fazer 8 exorcismos com esse menino. E a minha intenção é descobrir o nome do demônio que está nele, porque você tortura o demônio até ele falar o nome. Quando ele falar meu nome é Clayton. Aí você fala, vai embora, Clayton, em nome normalmente de Jesus. É o que eles falam, né? Você tem que forçar a saber o nome do demônio. E aí eu falei, mas a gente pode descobrir o nome de outro jeito. Ele falou, não, só a tortura, que é a dor, mas o demônio tem outros defeitos, como orgulho, a vaidade, mas o medo de sentir dor. Eu, tá. Aí quando o padre saiu, ficou eu e meu amigo diante do menino. O menino falou assim, vocês estão fazendo um filme? Eu falei, um filme e um livro simultâneo. Ele falou, que legal, tal. Aí ele virou pro meu amigo e falou, blá, 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 falou o maior segredo que esse amigo, por isso que ele não quer que conte. Um segredo pessoal que nem a esposa do cara sabe. Só ele sabia, não e tinha eu como sei saber. agora. E aí ele pegou e falou, quando ele falou isso, meu amigo encostou na parede. Eu falei, tomara que ele me pule, né? Tomara que ele não fale meu. Um segredo meu também, já né? Já falei de um, não precisa falar do outro, já provei aqui meu ponto. Aí eu falei, ele não falou, graças a Deus. Aí não fez nada se mexer, nada voar, mas só isso aí já foi uma prova material. Não material, mas vamos dizer assim. Aí eu falei pro menino assim, eu sou escritor, estou escrevendo um livro de exorcismo, por isso que eu vim aqui te ver. E eu não tenho nome pro demônio principal do livro. Tem que ser um nome bem forte, bem legal, que todo mundo vai conhecer, porque é um nome do demônio principal da nossa história. Que nome você sugere? Aí o menino falou, todo mundo vai conhecer? Eu falei, vai. Ele, um nome legal é esse, falou. Eu não vou falar aqui, eu nem pus no livro, inclusive. Não pus no livro, enganei. Aí eu anotei aquele nome que ele falou. Tipo, Clayton, só para usar o mesmo exemplo. Clayton. E aí eu dei pro padre, falei, padre, ele falou esse nome. O padre falou, vou tentar. Não sei se deu certo. Mas pelo menos a gente deu uma enganada na vaidade. Na hora de ir embora, entramos no carro, meu amigo ligou o farol do carro, ligou o carro, já estava de noite. Íamos embora, o que nós esquecemos?
Aliança, relógio, anel. Tava Que vocês tudo tinham lá. tirado. Eu falei, vou lá na casa do caseiro. À noite. Escura. Casa antiga. Eita. É uma casinha. Entrei. Tomei um susto. Tinha uma pessoa lá viva. A filha da família, a irmã do menino. Ela tava de mochilinha. Falou assim, vocês vão pra São Paulo? Eu falei, vou. Pode me levar? Eu falei, como assim? Eu não aguento mais morar aqui. Ela Meu queria ir pai e minha embora. mãe enchem o saco. Me leva, por favor. Ai, São Paulo é tão legal. Tenho amigas lá. Eu falei, olha, desculpa. Não dá, né? Não vou fazer isso. Sair daqui cometendo um crime não dá. Não. Aí ela falou assim, por favor, leva, não sei o que. Eu falei, não. Ela falou, deu até assim, não, por favor, eu dou dinheiro pra vocês. Não. Então tá. Deixei ela lá e saí. Quando eu saí, meu amigo já tava lá no carro, esperando o carro ligado. E ele falou, cara, você não acredita que encostou aqui na porta agora pra pedir pra gente levar pra São Paulo? Eu, quem? Ele, a menina. Eu, não. Mas ela tava dentro da casa. Ela tá dentro da casa. Ele, não, cara, para de gozação. Ela tava aqui agora encostada. Eu falei, não tá, ela tá dentro da casa ainda. Ela tá, eu deixei ela lá. Ele, ela ficou todo o tempo que você ficou na casa, ela ficou pedindo. Aqui implorando. Mas você sabe, depois ainda do que o menino falou ali, eu que não quero mais fazer nada errado na vida. Eu falei, vambora, que depois a gente conta pro padre isso. A gente já tem uma história sobrenatural pra pôr no livro, não pus. Sim. Mas pelo menos é uma história bacana pra nossa vida, pra contar pra netos. Fomos embora e eu fui dormindo, porque era no interior de São Paulo, um caminho longo, eu tava cansado, fui cochilando. No meio do caminho, o meu amigo parou o carro e me acordou e falou, dá pra você dirigir? Por que? Você tá cansado? Ele, não. Porque nesses 10 quilômetros que eu dirigi, eu já vi a menina 2 vezes na estrada pedindo carona. Não. Pedindo carona. Meu Deus! Aí eu fui embora, não vi a menina no caminho todo, mas eu acredito no meu amigo porque ele não é de inventar besteira. Sim. Ele tava branco, assustadíssimo. E então ele conta melhor, a história dele é melhor que a minha só conta até ali. Ele viu a menina pedindo carona. Nossa E o padre falou pra gente, ainda bem que vocês não deram carona, maluco? porque não era a garota, porque vocês estavam dando entrada para um demônio. Se vocês deixassem, vocês iam dar entrada para um ser maligno. Falei, bom. Nossa senhora, larga a mão, gente. Isso vai ficar bom gravado também, mas fala com o nosso amigo que saiu daqui agora. Pois é, grava essa história. Gente, dá vários filmes aqui. Faz só com a nesse gente, vamos vídeo. chamar ele, a gente grava. Produz Nossa, aí. que doideira. Se ele não me obrigar a jogar tabuleiro hoje, eu vou. Ele me chamou antes de eu conhecê-lo. Eu não vou, joguei, não jogo joguei, também, não.